capítulo 15, versículo de número 13 ao verso 16, diz assim: ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai, vos tenho dado a conhecer. Não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de tudo quanto pedirdes ao Pai, em meu nome, Ele vô-lo conceda. Aleluia. Pai querido, essa é a tua santa e poderosa palavra que nós acabamos de ler, e pedimos ao Senhor que o teu Espírito Santo fale conosco, através da tua palavra, ministra os nossos corações, que sejamos nessa noite edificados pela tua palavra, transformados pela tua palavra, abençoados pela tua palavra, no poderoso nome de Jesus. Assim oramos para a tua glória. Amém. Jesus, ele é o nosso melhor amigo, e é sobre isso que eu quero falar nessa noite. A Bíblia nos fala que Deus nos criou para termos um relacionamento com Ele. Deus não criou uma religião. Jesus, ele não fundou uma religião, como algumas pessoas pensam. Na verdade, Jesus veio com o propósito de restaurar aquilo que o homem havia perdido lá no Éden, quando Deus o criou, que foi relacionamento com Deus, que foi amizade com Deus. Lembra, quando a gente lê a Bíblia, por exemplo, lá em Gênesis, a Bíblia diz que Deus todos os dias estava com Adão, e Adão estava com Deus. E todos os dias, na viração do dia, Deus vinha pessoalmente conversar com Adão e ter um momento de comunhão com ele. Todos os dias, na viração do dia, aproximadamente às 18 horas, no pôr do sol, todos os dias, Deus vinha pessoalmente para ter um encontro com Adão e para ter um relacionamento pessoal com ele. E eu fico imaginando, a Bíblia não diz isso, mas eu fico imaginando a cena, Deus colocando o seu braço sobre o ombro de Adão e caminhando com Adão por meio do jardim, perguntando: e aí, Adão, meu filho, como foi o seu dia? É claro que Deus, na sua onisciência, sabia como era o dia de Adão, como foi o dia de Adão, mas eu imagino que Deus fazia isso justamente para ter um relacionamento, querer ter comunhão com Adão. E aí Adão responde para Deus mais ou menos assim: isso é minha imaginação. Senhor, hoje eu coloquei nome na zebra, no leão, eu cultivei algumas hortaliças, eu fiz isso, fiz aquilo, eu lavrei o jardim como o Senhor pediu para que eu fizesse. Então, eles tinham aquele momento muito gostoso, muito prazeroso de comunhão, de amizade com Deus, até o dia, infelizmente, que Adão desobedeceu a Deus, comendo do fruto do conhecimento do bem e do mal, e o pecado entrou em seu coração, a malícia entrou em seu coração, e nesse dia, embora Deus tenha vindo ao encontro de Adão, Deus veio mesmo depois de ter pecado, Deus veio ao encontro de Adão, mas Adão não estava lá esperando por Deus, e a Bíblia diz que Deus começa a chamar o nome de Adão, e Adão estava escondido, e Deus pergunta: por que você se escondeu? Ele diz: porque eu tive medo, eu ouvi a tua voz passeando no meio do jardim, e eu tive medo porque eu estava nu. E aí o que é interessante? Que desde lá, a história da humanidade é essa história do homem sempre tentando fugir de Deus, do homem sempre tentando fugir de Deus, e de Deus sempre buscando ter um relacionamento com o homem. Deus buscou através dos seus profetas, Deus usou todo o sistema de leis cerimoniais do Antigo Testamento, dos sacrifícios, para trazer o homem para si, para ter um relacionamento com o homem, e por último, Deus enviou o seu próprio Filho, que é o Deus encarnado, para morrer em nosso lugar, e para nos permitir ter acesso ao coração do Pai, e ter esse relacionamento de amizade com Cristo, com o Espírito Santo e com o Pai. Sermos amigos de Jesus é também sermos amigos do Pai, sermos amigos do Espírito Santo. Então, Jesus não veio fundar uma religião de forma nenhuma. Jesus veio restaurar, restabelecer aquilo que o ser humano havia perdido lá no Éden, que foi a sua relação com Deus, seu relacionamento com Deus. Queridos, o
O que Deus quer de nós, o que Deus quer de mim, de você, Deus quer que nós sejamos seus amigos. Olha que coisa linda e maravilhosa isso. O Deus criador do universo, que criou cada galáxia que existe, cada estrela, o sol, a lua, os planetas todos, o mar, os seres macro, os seres microscópicos, todos os seres, tudo que existe, criado por Deus. Esse Deus, apesar de ser tão grandioso, tão extraordinário, tão mega, e nos falta palavras na nossa linguagem humana para expressar toda a grandeza do nosso Deus. Esse Deus, embora seja tão grande, decidiu ser nosso amigo em Cristo Jesus, quer ser nosso amigo, quer ter relacionamento conosco, através do Senhor Jesus Cristo. E aí a Bíblia nos fala exatamente sobre isso aqui, Jesus se relacionando com pessoas. E quando Jesus esteve aqui na terra, Jesus estava constantemente relacionando-se com pessoas, constantemente. Ele tinha multidão que ele estava o tempo todo ministrando, mas Jesus tinha 12 discípulos que eram mais próximos a ele. Aonde Jesus ia, ele levava consigo esses 12. E desses 12, tinha 3 ainda que eram muito mais próximos a Jesus, que era Pedro, Tiago e João, que Jesus levava esses discípulos mais próximos ainda, para lugares ainda mais íntimos, e revelava coisas para eles mais profundas. E desses 3 amigos, ainda tinha um que era extremamente íntimo, que era o apóstolo João, que nós conhecemos hoje como um apóstolo do amor. Mas ele não era esse amor todo antes do discipulado com Jesus. Você lembra, por exemplo, que quando eles foram a Samaria, e os samaritanos não quiseram receber Jesus, que João disse para Jesus: Senhor, quer que peçamos a Deus que faça fogo descer do céu, como Elias fez, para consumir os samaritanos? E Jesus disse: João, não sabeis de que espírito sois? Eu não vim para destruir a alma dos homens, mas para salvá-las. João não era esse doce todo, como nós vamos ver mais tarde. João era chamado filho do trovão, de temperamento forte, explosivo também como de Pedro, com pouca tolerância, baixa tolerância, mas de tanto caminhar com Jesus, de se reclinar ao peito de Jesus, como diz a Bíblia, que na ceia ele se reclinava ao peito de Jesus, de estar tão próximo nessa amizade com Cristo, de estar tão íntimo nessa amizade com Jesus. João se tornou o discípulo do amor. E quando você vai ler as cartas de João, ele vai tratando os seus discípulos assim: filhinhos, né? Filhinhos, um termo carinhoso. Por que ele se tornou assim, tão dócil, tão amável? Porque ele caminhou muito próximo com Jesus, ele teve um relacionamento muito íntimo com Jesus. Então, Jesus, quando estava aqui na terra, ele tinha amizade com as pessoas, tanto é que ele era acusado de ser amigo de publicanos e pecadores, amigo das prostitutas, amigo de pessoas de má índole. Ele era acusado pelos religiosos da época, ele era acusado pelos fariseus de desenvolver uma amizade com pessoas de má índole, mas não era, porque Jesus ama pessoas, ele amava e ama pessoas, ele queria restaurar essas pessoas e ter um relacionamento de amizade com elas. E ele tinha amigos, discípulos próximos, não é? Como eu disse, os 12, depois os 3 mais próximos, e desses 3, um mais próximo, que era o apóstolo João. Então Jesus também, ele quer ser meu amigo e seu amigo. E esse texto que nós lemos nos fala o que Jesus fez para ser nosso amigo. Primeiro, Jesus morreu, diz a Bíblia, versículo 13, em favor dos seus amigos. Jesus provou o seu amor para conosco quando ele morreu por nós. E aí ele diz que não existe amor maior do que esse, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. Versículo de número 13: ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua própria vida em favor dos seus amigos. Mas aí você diz: mas por que, pastor, Jesus precisou dar a sua vida por mim? Por que Jesus precisou dar a sua vida por mim, para que eu fosse amigo dele e amigo do Pai? Deixa eu te explicar algo. Lembra quando eu disse para você que lá no Éden, o homem desobedeceu a Deus? E quando o homem desobedeceu a Deus lá no Éden, ele cometeu alta traição, ele declarou independência do reino dos céus, e ele automaticamente, com esse ato de rebelião e de insubordinação ao comando de Deus, à autoridade de Deus, ele se vendeu ao inimigo, ele se vendeu a Satanás como escravo. A partir daquele momento, o ser humano tornou-se escravo do pecado e escravo também do inimigo, escravo de Satanás. Jesus deixa isso bem claro na sua palavra. Em João capítulo 8, verso 34, a Bíblia diz assim: todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Olha só,
todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Então, o homem passou a se tornar escravo do pecado. O homem passou a tornar-se escravo do inimigo, vendido ao inimigo. Então, o homem estava morto no seu pecado, estava condenado, não tinha como salvar-se a si mesmo. Impossível o homem salvar-se a si mesmo, porque se o homem morresse, ele estaria simplesmente morrendo como consequência dos seus próprios pecados. Então haveria necessidade de alguém justo, de alguém que nunca pecou, de alguém que nunca cometeu engano, que nunca cometeu erro, que era inocente, para morrer no lugar do ser humano, para que a justiça de Deus fosse satisfeita, para que o perdão fosse liberado sobre o homem, para que o homem fosse reconciliado de novo com o Pai. E aí Jesus Cristo veio exatamente por isso. Ele veio e como Cordeiro de Deus, João diz isso em João capítulo 1, versículo 29, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, como Cordeiro imaculado, sem mancha, sem mácula, o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele deu a sua vida por nós, sendo nós pecadores. A Bíblia diz, Deus prova o seu amor por nós, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, nós éramos pecadores, e como pecadores, estávamos todos afastados de Deus, todos afastados de Deus. A Bíblia nos diz claramente, em Efésios capítulo 1, versículo 13, vós que estáveis longe, pelo sangue de Cristo chegaste perto. Nós estávamos afastados. Jesus disse que estávamos como ovelhas desgarradas do aprisco, mas o Senhor Deus fez cair sobre Jesus a iniquidade de todos nós. O castigo que nos traz a paz com Deus estava sobre Jesus Cristo. A Bíblia diz que nós éramos inimigos de Deus. Tiago capítulo 4, versículo 4, infiéis, não sabeis vós que a amizade comum da inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que fizesse amigo do mundo, torna-se inimigo de Deus. Então nós éramos amigos do mundo, consequentemente inimigos de Deus. Nós estávamos em uma inimizade com Deus, havia um conflito cósmico entre o ser humano e Deus, mas aí Jesus morre por nós, derrama o seu precioso sangue, leva sobre si os nossos pecados, recebe em nosso lugar a penalidade máxima dos nossos pecados, e aí nos reconecta a nós que cremos nele, de novo com Deus. Então Ele deu a sua vida pelos seus amigos, Ele deu a sua vida para que nós nos tornássemos seus amigos, e é exatamente por isso que Jesus disse aqui no versículo 13, João capítulo 15, verso 13, ninguém tem maior amor do que este, em dar a sua própria vida pelos seus amigos. Então Jesus Cristo deu a sua vida por mim e por você, para que eu e você pudéssemos ser amigos de Deus. Quando você for tentado a duvidar do amor de Deus, quando você for tentado a duvidar da importância que Deus dá a você, por conta das lutas, das dificuldades, dos sofrimentos, dos desertos pelos quais você enfrenta, que são todas estas coisas, escolas de treinamento de Deus para os seus filhos, não se esqueça de uma coisa, olhe para a cruz, porque ali na cruz, como falei semana passada, quarta-feira passada, está a maior revelação do amor e da justiça de Deus. Na cruz, o amor e a justiça de Deus é revelado em Jesus Cristo. Então Jesus morreu pelos seus amigos, e Ele diz que nós podemos responder a essa amizade. Como nós podemos responder a essa amizade? Verso 14, ele diz assim, verso 14, vós sois meus amigos se fazeis o que eu vos mando. O que Ele nos mandou? Ele disse, e o meu mandamento é este, que creiam naquele que me enviou. Então, quando nós cremos no Senhor, quando nós cremos nele, nós estamos cumprindo este mandamento. Então, como é que nós nos tornamos amigos de Deus? Crendo no seu Filho, colocando a nossa fé no Senhor Jesus Cristo, colocando a nossa fé no sacrifício do Filho de Deus. Quando nós cremos em Jesus Cristo, quando nós cremos no Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, nós nos tornamos amigos de Deus. Olha, existem pessoas que se orgulham e se ensoberbecem porque dizem assim, olha, eu sou amigo do doutor fulano de tal, do prefeito tal, do juiz tal, do presidente, eu sou amigo de tal e tal pessoa importante. Queridos, sabe qual deve ser o nosso maior motivo de satisfação? É ser amigo de Deus, é ser amigo de Jesus Cristo. É no dia que nós estivermos diante dele, dizer assim,
Este eu conheço. Porque você sabe que alguns ele vai dizer assim: apartai-vos de mim, porque eu não te conheço. Ele não disse que as pessoas dirão, que ele dirá para as pessoas: você não me conhece. Não, ele vai dizer: eu não te conheço, eu não conheço você, eu não sei quem você é. Mas para mim, para você que depositamos a nossa fé nele, ele vai dizer: eu te conheço. Entra no gozo do teu Senhor, entra na alegria do teu Senhor, entra na recompensa do teu Senhor. Então nós precisamos desenvolver o nosso relacionamento, a nossa amizade com o Senhor Jesus. A Bíblia nos fala de vários homens na Bíblia que foram chamados de amigos de Deus. Por exemplo, Abraão foi chamado de um homem que era amigo de Deus. Abraão foi chamado amigo de Deus. E sabe, Deus ele gosta de contar os seus segredos para os seus amigos. Lembra quando Deus estava para destruir Sodoma e Gomorra? Deus disse: eu não posso fazer isso sem antes contar a Abraão, meu amigo. Por quê? Porque ele vai ser uma grande nação. Eu não posso fazer isso sem contar isso para Abraão. Então Deus vai conversar com Abraão sobre isso. E olha só, Abraão, por ter um relacionamento de intimidade, de amizade com Deus, sabe o que Abraão faz? Abraão começa a interceder e diz: Senhor, se tiver lá na cidade 50 justos, Deus diz: por amor dos 50 eu não vou destruir Sodoma e Gomorra. Ah, Senhor, e se tiver só 45? Por amor dos 45 eu não destruirei Sodoma e Gomorra. Senhor, e se tiver só 40? Por amor dos 40 eu não destruirei Sodoma e Gomorra. E ele vai abaixando 30, 20, até chegar em 10. E Deus disse: se tiver 10 eu não destruirei. E não tinha, infelizmente, nem 10. E por amor a Abraão, pela amizade que Deus tinha com Abraão, pela consideração que Deus tinha com Abraão, Deus falou com Ló, que era sobrinho de Abraão, para pegar sua esposa, suas filhas e os seus genros e sair da cidade, porque aquela cidade seria destruída. Infelizmente, os genros não acreditaram, acharam que Ló estava brincando e pereceram na cidade. Infelizmente, a mulher de Ló ficou com o coração voltado para a cidade e, ao sair da cidade, olhou para trás, infelizmente transformou-se numa estátua de sal. Mas a família de Ló foi poupada, na sua grande maioria, por causa da intercessão de um amigo de Deus chamado Abraão. Olha só, se você tiver amizade com Deus em Cristo Jesus, todo verdadeiro e genuíno cristão tem amizade com Deus. Se você tem amizade com Deus, as suas orações, por mais simples que pareçam ser, elas são respondidas, elas são atendidas. Deus dá uma consideração muito grande para aqueles que são seus amigos. Quando você, abre a boca para falar com Deus, os céus param, para que as tuas orações cheguem lá. Os anjos silenciam para que as tuas orações cheguem lá. E sabe o que acontece? Deus ouve as tuas orações, Ele ordena a anjos dele, diz assim: envia esta bênção para o meu filho, para a minha filha, para o meu amigo. Por quê? Porque Ele tem consideração com aqueles que são seus amigos. Então, se você é amigo de Deus em Cristo Jesus, você já está na bênção, meu irmão, minha irmã. Você já está de posse da bênção. A bênção já é sua em Cristo Jesus. A Bíblia diz: Deus nos abençoou com todas as sortes de bênçãos espirituais em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia. Ele nos mostrou também que nós poderíamos confiar na sua amizade. Verso 5 ele diz assim, verso 15 ele diz assim: já não vos chamo de servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai, vos tenho dado a conhecer. Aleluia. Ou seja, Ele conta os seus segredos para os seus amigos. Ele diz: tudo aquilo que eu ouvi do meu Pai, eu faço vocês saberem. Tudo aquilo que eu ouvi de meu Pai, eu conto para vocês. Eu compartilho com vocês, por quê? Porque vocês são meus amigos. Ele diz: não chamo mais vocês de servos. Vocês não são apenas servos, são mais do que isso. Vocês são meus amigos. E é interessante porque no capítulo 15 aparecem 3 expressões para aqueles que têm um relacionamento com Jesus. Verso 5, Jesus diz que são como ramos. Verso 8, Jesus diz que são como discípulos. E no verso 15, Jesus diz que são amigos. Então, ramo
discípulos e amigo. Então, como ramo, nós recebemos. Como discípulos, nós seguimos o Mestre. Mas como amigos, nós temos comunhão com Ele, nós temos relacionamento com Ele, queridos. Nós precisamos aprender a desfrutar dessa amizade, aprender a desfrutar dessa comunhão, desse relacionamento com Ele. Por isso que é tão terrível, as religiões tentam nos estragar muito. Porque impõe tantas coisas e tantas regras que acaba fazendo você se afastando do verdadeiro princípio, que é do relacionamento com Cristo Jesus. Lembra de Maria e Marta? Maria estava aos pés de Jesus, ouvindo o que Jesus tinha a dizer, desfrutando da companhia de Jesus, desfrutando da sua presença, ouvindo a sua voz. E a Bíblia diz que Marta estava agitada e atarefada com muitas coisas. Lucas capítulo 10, a partir do verso 38, você pode ver o que estou falando, conferir o que eu estou falando. E ela estava agitada, fazendo muitas coisas, querendo servir, da melhor maneira possível, estava querendo servir ali Jesus e a sua comitiva da melhor maneira possível. Mas chega um momento que ela fica indignada com Maria, sua irmã, porque não estava ajudando, não a estava ajudando, e também fica chateada de certa forma com Jesus, que não fala nada para Maria. E ela vem até Jesus e diz: Senhor, será que o Senhor não percebe que minha irmã está aí, me deixando servir só? E Jesus, com aquela voz poderosa, firme, mas ao mesmo tempo tão cheia de amor, Jesus disse para Marta: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, uma só, olha só, uma só é necessária. Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Qual é a boa parte que Maria escolheu? A boa parte de ficar ali aos pés de Jesus, desfrutando da sua companhia, desfrutando da sua presença. Claro, a Bíblia fala que há tempo para todas as coisas, mas você não pode deixar de estar aos pés de Jesus, você não pode deixar de ser privado, você não pode permitir que você seja privado ou roubado de estar em um tempo de qualidade aos pés de Jesus, tendo comunhão com Ele, desfrutando da sua presença, amando e recebendo o seu amor em seu coração. Isso é maravilhoso, queridos. É assim que você vence as suas guerras, é assim que você vence as suas batalhas, é assim que você vence as dificuldades, as lutas. É quando você para e tranquiliza o seu coração aos pés de Jesus. E talvez você está afadigado com muitas coisas, talvez você está preocupado com muitas coisas, talvez você está ansioso com muitas coisas, talvez você está desesperado com muitas coisas, e talvez você está tentando de um lado para outro resolver as coisas do seu próprio jeito, da sua própria maneira, com a sua própria força, e o Senhor está dizendo para você: calma, calma, escolha a boa parte, escolha estar aos meus pés, escolha ouvir a minha voz, escolha desfrutar da minha companhia, desfrutar da minha comunhão, desfrutar da minha amizade, desfrutar do relacionamento comigo. E quando a gente prioriza isso, queridos, a gente vai ver que as coisas se tornam muito mais fáceis de serem resolvidas. Martinho Lutero, eu já li algumas vezes sobre isso, ele dizia assim: hoje eu estou muito ocupado, eu tenho muitas tarefas para resolver, para executar hoje. Tenho muitos afazeres para hoje, para esse dia. E porque eu tenho tantos afazeres, eu preciso gastar pelo menos 3 horas na presença do meu Deus em oração, desfrutando da sua amizade, da sua companhia. Sabe por que ele dizia isso? Porque ele entendia que se ele gastasse um tempo de qualidade com o Senhor, desfrutando da sua amizade, da sua companhia, aquelas coisas, aquele emaranhado de coisas que ele tinha que resolver, e que ele levaria horas para tentar resolver, ele resolveria com mais tranquilidade, com mais fluidez, com mais rapidez. Por quê? Porque ele tinha agora a calma, a paciência, a sabedoria de Deus, a graça de Deus para resolver aquelas questões. Então não permita que você esteja tão ocupado, que você não desfrute da presença dEle, não desfrute de um relacionamento com Ele, não desfrute da companhia dEle. Imagine as pessoas que às vezes se casam,
E elas estão casadas, e quando elas namoravam, elas tinham tempo uma para outra, para sair, para curtir uma outra, sabe, para estar juntas, para conversar, para olhar nos olhos uma da outra, elas desfrutavam da companhia uma da outra. Aí elas agora casam, passa essa fase da lua de mel, e a vida exige muito da gente, é conta para pagar, é filho para cuidar, são tantas coisas, e às vezes o casal perde essa essência da amizade, do companheirismo, da cumplicidade, de desfrutar da presença um do outro, porque ele se envolve em tantas tarefas que ele se esquece que o essencial é poder desfrutar da presença, da companhia um do outro. E às vezes a gente faz isso também com Jesus. Você às vezes se converte a Cristo e você está aquele fogo todo, aquela paixão, aquele primeiro amor, aquele desejo de conhecer mais de Deus, e você não solta a sua Bíblia por nada. Todo tempo que você tem uma oportunidade, você está ali folheando a Bíblia, meditando, lendo a palavra, querendo se encher de Deus. Qualquer tempinho que você tem, você corre para o seu quarto, ora, busca a Deus, você aprende que jejuar é bom, você jejuma, você sabe que é participar de cada culto, de cada vigília, você está com fome da presença de Deus, desse relacionamento. E aí o que acontece? Às vezes o tempo passa, vem situações, guerras espirituais, decepções, e muitas vezes se permite que o seu coração, nós permitimos muitas vezes que o nosso coração fique frio, e que a gente perca o primeiro amor. E aí Jesus quer restaurar em nós essa comunhão, essa amizade, esse relacionamento. Jesus não é uma religião, querido, você tem que entender isso. Jesus Cristo é uma pessoa, a pessoa mais importante da sua vida, da minha vida. Ele é Deus, Filho, habitando dentro de nós. Nós precisamos ter um relacionamento com Ele, um companheirismo, uma amizade, aprender a ouvir a sua voz, aprender a falar com Ele, aprender a crescer nesse relacionamento. É isso que Deus quer, tornar-se nosso amigo em Jesus Cristo. Aleluia! E Ele nos ensina isso, a confiar na sua amizade, a confiar nesse amigo. Ele nos escolheu como seus amigos e nos deu o presente de uma missão. Verso de número 16, ele diz assim: não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vô-lo conceda. Olha o que Ele está dizendo: não foi você que me escolheu, não foi você que me escolheu, foi eu que escolhi você. Ah, mas eu levantei a mão para Jesus, eu fiz a oração de confissão da entrega da minha vida. Foi uma resposta, você respondeu a esse amor, você respondeu a esse chamado, mas Ele te escolheu. Deixa eu te dizer algo, antes de você nascer, antes de você ser gerado, Ele já tinha te escolhido. Você só nasceu porque você é uma escolha dEle. Os cientistas dizem que quando o marido, em um período da intimidade conjugal, libera em torno de 200 a 500 milhões de espermatozoides. 200 a 500 milhões de espermatozoides é liberado quando o esposo tem intimidade com a sua esposa. Desses 200 milhões, Deus olhou para você e disse: vai, campeão, campeã, é você que eu quero que nasça. E 200 milhões, ou quase 500 milhões, ficaram para trás, para que você nascesse. Então, se você já nasceu, você já é vencedor. Você já é vencedor por ter nascido. Mas se você está em Cristo, meu irmão, minha irmã, a Bíblia diz que você não é apenas vencedor, você é mais do que vencedor. Ele te escolheu antes de você nascer. Lembra de Jeremias? Quando Deus chama Jeremias, capítulo 1 de Jeremias, ele diz: ah, Senhor, eu não sei falar, eu não passo de uma criança. Deus disse: não diz isso que você é uma criança, porque antes de você ser gerado no ventre da tua mãe, eu te chamei, eu te escolhi, e eu te fiz profeta das nações, eu te enviei como profeta das nações, antes de você ser formado no ventre da sua mãe. No Salmo 139, Davi fala a mesma coisa: quão maravilhosas, Senhor, são as tuas obras.
e a minha alma sabe muito bem. Os meus ossos não te foram ocultos, quando no oculto fui formado, entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu corpo ainda sem forma, e no teu livro cada um dos dias da minha vida foram escritos e determinados, antes mesmo que cada um deles viesse a existir. Salmo 139, pode conferir na sua Bíblia. Então, você é uma escolha de Deus. Deus escolheu você porque Deus lhe ama. Deus escolheu você antes de você nascer, antes de você ser gerado no ventre da sua mãe. Deus escolheu você e Deus te chamou pelo nome. Pastor, isso é possível? Com certeza, Deus é Deus. Deus é Deus. Ele chamou Ciro 700 anos antes de Ciro nascer. O profeta Isaías profetizava: o meu servo Ciro, o meu ungido, vai libertar o meu povo de Israel. Deus, 700 anos antes de Ciro nascer, Deus estava dizendo que ele ia nascer. O Messias, muitos anos antes, desde o Éden, Deus disse que ele iria nascer e faria uma grande missão. Então Deus apontou para mim e para você e disse: você não apenas vai nascer, mas eu vou te escolher para ser meu filho, para ser meu amigo, para ter uma amizade comigo. E no dia que nós recebemos a Cristo como Senhor e Salvador de nossas vidas, nós estamos respondendo a esse chamado, porque Deus está, nos procurando em todo momento, nos atraindo a Ele, usando circunstâncias e mais circunstâncias para nos atrair para Ele, para chamar a nossa atenção. Às vezes o nosso coração está muito endurecido, nós muitas vezes estamos distraídos com muitas coisas, e Deus precisa usar algumas situações, algumas coisas fortes, para abrir os nossos olhos, para chamar a nossa atenção, para dizer: ei, estou aqui, eu te escolhi, venha para o meu lado, venha para mim, você é meu. E aí os nossos olhos se abrem, e a gente entende o quão amados somos por Ele, e a gente não tem como resistir a esse amor, e a gente se quebranta, a gente se rende a este amor. Mas foi Ele que nos escolheu, e Ele diz: vos escolhi para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vos conceda. Então, por sermos amigos de Deus, Ele nos deu um presente. Qual é o presente? A missão. A missão que Ele nos deu é um presente. Deus deu a mim e a você uma missão. Qual é a missão, pastor? A missão de gerar frutos, a missão de produzir muitos frutos. Ele quer fazer de mim e de você pessoas frutíferas. Ele colocou em nós a sua vida, e agora quer que a gente frutifique. E um desses frutos, sabe qual é? É levar o nosso amigo maior, Jesus Cristo, a todos os outros amigos. Jesus quer que nós apresentemos o Senhor Jesus, nosso amigo maior, para todos os outros amigos, para todas as pessoas que nos cercam. Isso é um fruto maravilhoso. Compartilhe o amor de Jesus com outras pessoas. Fale de Jesus para os seus amigos do trabalho. Fale de Jesus para os seus amigos da escola, da faculdade. Fale de Jesus para os conhecidos, para aqueles que não são tão conhecidos ainda. Compartilhe esse amor de Cristo para outras pessoas. Jesus quer que você frutifique falando do amor dele para outras pessoas e apresentando outras pessoas a Ele. A mulher samaritana fez isso. Quando ela conheceu Jesus, ela foi à cidade de Samaria e disse: olha, eu conheci um homem que me falou tudo quanto eu fiz e sou. Seria porventura ele o Cristo? Quando Filipe conheceu Jesus, ele trouxe seu amigo a Jesus. Quando André conheceu Jesus, ele trouxe seu irmão Pedro a Jesus. Então, quando eu conheço Jesus de verdade como meu amigo, eu quero apresentá-lo para outros amigos, eu quero fazê-lo conhecido de outros amigos, eu quero levar outros amigos a conhecê-lo. Eu não posso passar por essa terra sem marcar a minha geração. Você não pode passar por essa terra sem marcar a sua geração. Deus escolheu você para ser amigo de Jesus Cristo e lhe deu um presente, que é uma missão. Então frutifique, faça aquilo que Deus mandou você fazer e seja uma bênção na vida das outras pessoas. Amém? Desfrute dessa amizade com Deus, desfrute desse relacionamento com Deus em Cristo Jesus, e a partir desse relacionamento com Deus em Cristo Jesus, impacte as pessoas através da vida de Cristo que já está em você.